Olá pessoal, bem-vindos a Ouvir a Palavra, eu sou o Henrique e no vídeo de hoje nós vamos fazer uma leitura do livro A Arte da Intercessão, do Kenneth Hagin, a partir da página 113, o subtítulo é Posicionando-se contra o Pecado. Receio que, indo outra vez, o meu Deus me humilhe no meio de vós, e eu venha a chorar por muitos que outrora pecaram e não se arrependeram da sua impureza, prostituição e lascívia que cometeram. 2 Coríntios 12, 21. Já notamos que devemos sofrer de novo as dores de parto, quando necessário for, para Cristo ser formado nos cristãos. Paulo disse aqui que queria chorar por muitos que pecaram e não se arrependeram. Precisamos interceder por aqueles que pecaram e não se arrependeram. Corinto era uma das cidades mais licenciosas e imorais naquela parte do mundo. Os mesmos pecados que predominavam na cidade penetraram na igreja. Quando Paulo mencionou a impureza, a prostituição e a lascívia, referia-se a impurezas sexuais, e as pessoas na igreja tinham feito essas coisas e não se arrependeram. A palavra grega traduzida por chorar significa lastimar. O sentimento ou o ato, aqui, o sentimento ou ato. Aqui, tanto o sentimento quanto o ato foram referidos. O ato é corresponder por meio da oração da intercessão. 2 Coríntios 12, 21. Receio que, indo outra vez, o meu Deus me humilhe no meio de vós, e eu venha a chorar por muitos que outrora pecaram e não se arrependeram da impureza, prostituição, lascívia que cometeram. Vivemos em um mundo e em uma era de permissividade e imoralidade. Muitas práticas, como o homossexualismo, o ajuntar-se em casamento e todas as impurezas desse tipo saíram do esconderijo. A igreja parece ter posto panos quentes em cima de algumas dessas atitudes, porém devemos ter o mesmo sentimento de Deus para com o pecado. O pecado é uma violação da vontade de Deus. Usamos a palavra pecado no seu sentido amplo, que inclui a iniquidade e a transgressão. 1 João 3, 4, 5, 3, 4, 5 e 17. O pecado leva à morte, Tiago 1,15. A morte é a separação de Deus. Não estamos falando da morte física. O pecado é hediondo. Alguns homens de Deus já expressaram seus sentimentos a respeito com linguagem enfática. Crisóstomo, 347 a 407 d.C., disse: prego e creio que é mais amargo pecar contra Cristo do que sofrer os tormentos do inferno. Anselmo, no século XI, disse: se o inferno estivesse de um lado e o pecado do outro, preferiria pular para dentro do inferno do que deliberadamente pecar contra o meu Deus. Onde estão os heróis que na sua luta contra o pecado resistem até o sangue? Hebreus 12:4. Só saberemos a estimativa que Deus fez do pecado pela grandeza do sacrifício que ele forneceu para fazer a expiação por ele, seu próprio filho. 2 Coríntios 5, 10, 11. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito, por meio do corpo, e assim conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens. Deus é amor, prego a fé, e ela opera pelo amor. Prego, portanto, o amor. Se, porém, não tomarmos cuidado, pregaremos de tal maneira que as pessoas se esquecerão de que Deus também é um Deus de julgamento. Ele também é um Deus de justiça. O pecado implica uma penalidade. Paulo lamentava por causa dos cristãos em Corinto terem pecado e não se arrependerem. Não é de se admirar. Devemos lamentar por causa daqueles dentre nós que estão na mesma situação. Wilford Hyde disse: a qualidade pavorosa do pecado e das suas consequências deve levar-nos a interceder pelos homens. Além disso, na categoria do pecado, Deus forneceu uma lista em Apocalipse 21:8, colocou o medo e a incredulidade no início da lista, mesmo antes do homicídio. Quando vemos nossos irmãos presos nesses laços do medo, da incredulidade e da dúvida, da implacabilidade e da preocupação, e assim por diante, devemos sentir uma compulsão para interceder por eles. Então, pessoal, essa foi a leitura do livro A Arte da Intercessão, do Kenneth Hagin. Manual de como interceder. Então, ao longo dos capítulos, ele vai dando
várias dicas de como interceder, como orar por pessoas, como orar por libertação e em outros temas relacionados à intercessão. Fica a dica aí para vocês comprarem, de uma dica de leitura muito boa. E obrigado pela atenção e vejo vocês no próximo vídeo. Falou. Não foi.